nós comemoramos a Reforma. Para a minha palavra hoje, eu dei o título Reforma, uma resposta ao tempo. Reforma, uma resposta ao tempo. No ano passado, quando fui convidado a falar sobre a reforma, eu escolhi o enfoque da continuidade e da ruptura. Isso significa que a reforma tanto traz mudanças no momento em que ocorre, como também a reforma vai revelar elementos de permanência em relação às realidades que lhe antecedem. Nesse ano, eu escolhi outro enfoque. Quero destacar aspectos da mentalidade religiosa da época e as dimensões doutrinárias que respondem a demandas específicas. Dou rápidos exemplos para esclarecer esse ponto. A teologia da libertação floresceu quando respondia a uma questão particular e angustiante da igreja latino-americana. Como pode um continente forjado com base na fé cristã ser marcado por tanta exploração, opressão, violência e desigualdade social? De igual modo, podemos ver o florescimento da teologia da prosperidade. Como legitimar a ascensão socioeconômica de segmentos evangélicos que pretensamente são imitadores do Filho do Homem que não tem onde repousar a cabeça. Nesse caso, quando se dá uma resposta religiosa, a legitimação daquilo que fazemos é muito forte, pois tomamos a Deus como referência e ganhamos o seu aval, digamos. Quando me refiro a dois enfoques, o que eu dei no ano passado e o que pretendo fazer neste ano, eu quero que a gente compreenda que as realidades históricas, e realidades históricas são realidades humanas, as realidades humanas são complexas, de modo que visões simplistas devem ser alvo, pelo menos, de desconfiança. Diante de realidades complexas, as respostas simplistas não vão atender a essa complexidade. Isso deve nos levar a sermos humildes quando nos posicionamos diante de problemas complexos. Como vou fazer várias citações, e como é a primeira vez que abordo o tema sob esse enfoque, resolvi redigir um texto, os irmãos já notaram, para não correr o risco de me perder. Qual a resposta ao tempo que a reforma dá? Podemos usar as palavras do carcereiro a Paulo em Filipos. Que devo fazer para ser salvo? Vou concentrar-me numa das doutrinas enfatizadas pela reforma, a salvação que nos vem somente por meio de Cristo, e Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Enfoco essa doutrina compreendendo que ela se liga aquelas outras expressões latinas que no século XX, e não no tempo da reforma, foram tomadas como o núcleo da teologia reformada. Os termos podem ser vistos como um poliedro, em que cada face se conecta com as demais. Vejamos, tomando somente a Escritura, sola Escritura, como a única fonte da doutrina cristã, somos salvos somente pela graça, sola gratia, em razão somente da fé, sola fide, por causa somente dos méritos do sacrifício de Cristo, solos Christus, de modo que toda a glória seja dada somente a Deus, soli Deo glória. Tratarei mais especificamente da expressão somente Cristo, solos Cristo. Muita elaboração teológica pode ser feita sobre esse ponto, porém, em síntese, ela remete à palavra do apóstolo Pedro, quando diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E também a palavra do apóstolo Paulo, quando afirma: há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Começarei com os aspectos históricos, com o objetivo de responder à pergunta: por que a reforma teve sucesso? Jean Delumeau, um historiador francês do século passado, destaca 3 doutrinas que respondiam às necessidades religiosas daquela época, sem o que ela não teria sido o sucesso que foi: a justificação pela fé, o sacerdócio universal dos fiéis e a infalibilidade apenas da Bíblia. A reforma deu uma resposta religiosa a uma enorme angústia coletiva, de modo que atraiu tantas pessoas de níveis culturais e sociais muito diferentes. Grande número de acontecimentos trágicos abalava e desorientava os espíritos. Somente para citar, não é possível comentar mais, na Europa atravessou-se aí a Guerra dos 100 Anos, envolvendo as 2 grandes nações europeias, a Inglaterra e a França, a peste negra, que calcula-se ter dizimado a população, morrendo 1/3 a 2/3 da população da Europa, a crescente ameaça turca sobre a Europa, que nos meados do século XV tomou a cidade de Constantinopla, o grande cisma que se prolongou por 39 anos na Igreja do Ocidente, quando vários candidatos se apresentavam como legítimos ocupantes do episcopado romano. E nesse ambiente trágico de problemas, as consciências pesaram e os indivíduos se sentiram culpados. Só o pecado poderia explicar tantas desgraças. E pregadores e teólogos insistiram sobre a gravidade do pecado. Nessa atmosfera de pessimismo e de inquietude, a justiça dos homens se tornou mais dura do que nunca. Buscava-se e punia-se severamente delitos, ou delitos verdadeiros ou supostos, agravando a crueldade judiciária da época. Exemplo disso é a procura e a punição de pessoas suspeitas de se haverem entregues a Satanás, as bruxas, as feiticeiras, como se evidencia na obra O Martelo das Feiticeiras, escrito em 1487, final do século XV. A reforma é no início do século XVI. Acreditava-se que o mundo estava perto do fim e se esperavam desgraças piores associadas à vinda do anticristo e ao juízo final. Muitas obras foram escritas sobre essa figura escatológica do anticristo. Os artistas representavam na pedra e nos livros, sobre as paredes, tapeçarias e vitrais, este tema do julgamento final do mundo pecador. Exemplo disso são as imagens do artista alemão Alberto Dürer, que viveu no final do século XV, com base no livro do Apocalipse. Vamos ver algumas dessas imagens. Se for possível diminuir a luminosidade para a imagem ficar melhor. Então aí está a representação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Não é possível a gente se deter muito, mas vocês podem perceber a gravidade das figuras e podemos exercitar um pouco de empatia. A gente vive numa época em que a comunicação se faz muito por imagens e a gente pensa que isso é novidade. Não é. Nessa época, a habilidade da leitura e da escrita é restrita na população europeia e faz-se muito a comunicação pela imagem. As imagens são chamadas, inclusive, a Bíblia dos iletrados. A Bíblia dos iletrados. Eu vou pedir para a primeira imagem dos 4 cavaleiros. Então, você tem aí aquela figura do Apocalipse dos 4 cavaleiros que montam cavalos, branco, amarelo, vermelho e preto. Aí o Dürer representa essas imagens. Dá para perceber o que é que ele quer passar com essa figura. A seguinte.
Aí estão aquelas duas bestas, os dois monstros, um que emerge do mar e outro que emerge da terra. Você tem no primeiro plano aí as representações da igreja, e vocês podem ver aí o que essas representações poderiam estar comunicando, né? Uma vez que tinha-se essa perspectiva que a segunda vinda de Cristo estava para ocorrer naquela ocasião. A seguinte, aí está também o monstro do Apocalipse, que está à espera da criança que vai nascer, uma mulher grávida, com 12 estrelas sobre a cabeça, vestida do sol e tendo a lua sobre seus pés, e está aí o monstro de 7 cabeças e 10 chifres e coroas, etc., que quer lhe devorar a criança. A seguinte. Não, então não tem mais. Então isso aí é um exemplo de que a gente lendo essa arte percebe qual era o espírito que dominava esse momento. Certamente nas igrejas antes de 1350 eram representadas cenas do juízo final. Porém, após a peste negra, os artistas acharam um deleite mórbido em pormenorizar completamente a variedade dos suplícios infernais. Satanás foi frequentemente retratado como um monstro gigantesco que se alimentava das almas dos condenados. A morte é também um grande tema na iconografia do fim da Idade Média. Nos afrescos e nos livros, são inúmeras as representações da morte. Mais frequentemente, temos aí um esqueleto caricato armado de uma foice. E esse é o grande personagem desse tempo. No século XV, multiplicam-se representações na arte das danças macabras. A morte, quando passa, as pessoas seguem-na num cortejo. A morte é representada como uma soberana a quem não se desobedece nunca. Quer nobres, quer aldeões, quer clérigos, quer leigos. Todos são chamados a essa dança macabra. Numa sociedade perseguida pelo temor da morte, a igreja se esforçou por dar ênfase ao momento em que se trava o último combate da vida terrena e em que se decide a sorte eterna da alma. Isso explica uma centena de edições entre 1465 e 1500 da obra Ars Moriendi, ou seja, a arte de morrer, que retrata a disputa entre anjos e demônios pela alma do moribundo. É um livro devocional para dizer como você alcançar a boa morte. E esses livros eram ilustrados, é disponível na internet muitas imagens. O moribundo está na cama, de um lado estão demônios, do outro lado estão anjos, e os santos estão também ajudando para que o indivíduo faça bem esse trespasse, né? Então isso evidencia quanto se havia tornado avassaladora a preocupação com a salvação pessoal. É um momento em que se tem uma concepção diferente da concepção da morte e da salvação de épocas anteriores, quando se concebia de um modo mais coletivo a salvação. Durante os últimos séculos da Idade Média, cada fiel, individualmente, se interrogava com angústia como conseguiria escapar aos tormentos eternos. Como fazer para ser salvo? Nessa época calamitosa, mais do que nunca, buscava-se refúgio simultaneamente contra os males desta vida e contra o inferno. Entre os caminhos de salvação estava o socorro junto à doce mãe do Salvador.
é nesta época que se difunde o culto da Virgem da Misericórdia. A Virgem Maria representada com um enorme manto protegendo os aflitos. Da época também tem-se a invocação de Nossa Senhora da Graça e de Nossa Senhora do Bom Socorro. A recitação do Ângelus no final do dia entrou nos hábitos cotidianos e nessa época se iniciou a peregrinação ao Loreto, uma localidade na Itália, onde se edificou uma igreja à Madonna, a Virgem Maria, para onde foram transportadas pelos anjos, segundo a tradição, à casa de Nazaré. Então, as pessoas visitavam Loreto para ver esta igreja. Nunca foi tão difundido o culto dos santos quanto no final do século XV e começos do século XVI. Suas relíquias eram disputadas e suas imagens se multiplicavam, quase conferindo-lhes um valor de talismãs. Venerar as riquezas deles dava direitos a indulgências, que tiveram na época um extraordinário sucesso. Esse tesouro das graças de Cristo e dos santos funcionava como uma câmara de compensação dos excedentes de pecado, os homens comuns, e dos excedentes de santidade de Cristo e dos santos. Isso garantia dividendos de redenção no além-túmulo. Embora não fosse esse o pensamento da igreja, as populações do Ocidente medieval, por vezes, às vezes, à beira do desespero, acreditavam ser possível comprar a salvação por esse meio. Exatamente é um episódio da venda de indulgências pelos dominicanos na Alemanha que desencadeia o protesto de Lutero e dá início a esse processo que na história a gente veio conhecer como a Reforma Protestante. O príncipe da Saxônia, Frederico, que protegeu Lutero nessa ocasião, ele mesmo tinha uma coleção de relíquias que, somando as virtudes daquelas relíquias, dava ao indivíduo mais de 1000 anos de indulgências. O espírito religioso da época também se manifestava nas peregrinações. Os mais abastados iam à Terra Santa, outros a Roma. Santiago de Compostela, na Espanha, também era santuário popular, cheio de peregrinos. Ao lado desse espírito religioso, confiante nas obras, havia uma piedade mística, que recorria à essência da religião na relação individual da alma com Deus. Nessa vertente, recorria-se naturalmente ao Deus feito homem, que veio expiar os pecados do mundo. E aí pintores, escultores, gravadores, artistas do vitral lembravam então com insistência a paixão de Cristo, omitindo sua ressurreição. São temas recorrentes da época: a flagelação de Cristo, a cruz erguida no Gólgota, Jesus expirando, depois despregado da cruz e depositado exangue nos joelhos de sua lacrimosa mãe, a Pietà, mais conhecida pela escultura de Miguel Ângelo. Às vésperas da Reforma, o culto pela paixão de Cristo e a Virgem das Dores foi geral no Ocidente. Jean Delumeau vai dizer que a cristandade recebeu o dom das lágrimas nessa época. Exemplo dessa vertente na arte são as gravuras do Alberto Dürer e uma excruciante crucificação de outro artista alemão, Matthias Grünewald. Vamos ver essas imagens. Então aí estão as gravuras de Dürer, primeiramente, é Cristo supliciado, é Cristo carregando a cruz a caminho do Gólgota. Aí está cortando, muito bem. Então está aí Cristo com as marcas da sua crucificação e a Virgem ali ao pé, possivelmente ali representado João, a descida da cruz, outra gravura da descida da cruz.
E o Matthias Grünewald, nesse retábulo de Issenheim, pintado na madeira, você tem essa crucificação. Novamente eu chamo para a gente perceber o impacto que essa imagem daria aos que viam. Infelizmente eu não consegui uma imagem completa dessa crucificação, mas esses detalhes. E aí a Virgem ao pé da cruz. Obrigado. Então, nessa mesma vertente que vê a essência da religião na relação individual do homem com Deus por meio de Jesus Cristo, você tem um poema composto por Bernardo de Claraval, que foi abade de um mosteiro nesta região francesa de Claraval. Esses poemas de Bernardo foram feitos contemplando exatamente os ferimentos de Cristo na cruz. Ao poema sobre a fronte ensanguentada, em razão da coroa de espinhos, se associou uma música que passou pelas mãos de nada menos do que Bach, reconhecido como um grande compositor de todos os tempos. Lamentavelmente, aqui a presbiteriana deixou de cantá-lo, optando por cânticos, que eu digo, de qualidade duvidosa muitas vezes. Então, São Bernardo, contemplando a fronte ensanguentada, diz assim: ó fronte ensanguentada em tanto opróbrio e dor, de espinhos coroada, com ódio e com furor, tão gloriosa outrora, tão bela, tão viril, tão abatida agora de afronte e escárnio fio. Quão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não resplende, já não tem luz nem cor. Ó crime inominável fazer anuviar o brilho inigualável de tão piedoso olhar. Estás tão carregado, mas todo o fardo é meu. Eu só me fiz culpado, e o sofrimento é teu. Venho aos teus pés, tremente, mereço a punição, mas olhas-me clemente, com santa compaixão. Sê meu refúgio forte, meu guia e vida e luz, que eu sinta vendo a morte conforto em tua cruz. Na cruz, com fé me abrigo e amparo tu me dás, e unido assim contigo, hei de dormir em paz. Entretanto, é importante frisar que a salvação que nos vem pela fé no sacrifício de Cristo não foi uma invenção de Lutero. Antes deles, outros escolheram este caminho. Só para exemplificar, eu cito 3 pequenas passagens de Henri Querança que nós, protestantes, geralmente desconhecemos. Vamos ver esses 3 pequenos trechos. São trechos de orações medievais que mostram que o indivíduo experimentava uma relação real com Deus. E se essa relação se dá em razão do sacrifício de Cristo, do qual nos apropriamos pela fé, e essa oferta está fundamentada na graça de Deus, então esses indivíduos percorreram o mesmo caminho que a reforma vai apontar como o caminho adequado. Então, da liturgia da igreja, tem-se esse trecho de um canto fúnebre do século XIV, que diz: juiz temível, Senhor absoluto, salvação graciosa dos teus eleitos, fonte de amor, sê a minha salvação. Salvação graciosa, a gente fala aí, sola gracia. Esse canto do século XIV já está falando da sola gracia. Dos teus eleitos, a gente pensa que foi Calvino que inventou a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. Aí o canto já diz que a salvação é graciosa e dá-se nos eleitos de Deus.
o seguinte, para homenagear as mulheres, Matilde de Magdeburgo, uma monja, escreveu: louvo-te, Senhor, salva que fui por tua misericórdia. Louvo-te, Senhor, honrada que fui por teu rebaixamento. Louvo-te, Senhor, orientada que fui por tua sabedoria. Louvo-te, Senhor, guardada que fui por teu poder. Louvo-te, Senhor, erguida que fui por tua bondade. Então é de Deus a misericórdia. Cristo rebaixou-se, não agarrou-se à sua condição divina, mas tornou-se servo, como diz Paulo. A sabedoria divina, o poder divino, a bondade divina é que nos salva, que nos honra, que nos orienta, que nos guarda, que nos ergue da nossa condição de pecado. E Tomás de Kempis, no século XIV, viveu no século XIV e século XV, no belíssimo livro Imitação de Cristo, recomendo a leitura para todos. Ele ora: concedei-me, benigníssimo Jesus, que a tua graça esteja comigo. Trabalhe comigo e persevere comigo até o fim. Dá-me que sempre deseje e queira o que te fora mais aceito e agradável. Tua vontade seja a minha e a minha acompanhe sempre a tua e se conforme em tudo com ela. Tenha eu contigo o mesmo querer ou não querer, de modo que não possa querer ou não querer, senão o que tu queres ou não queres. Era bom que a gente orasse isso todo dia, não era? Obrigado. Então, em meio a esse quadro religioso, ficava uma dúvida que se expressa com exatidão na Idade Média agonizante, quando o indivíduo se imaginava absolutamente só diante do seu juiz, nem a Virgem, nem os santos parecem acudi-lo. Também as obras de piedade, as relíquias e as indulgências figuravam inúteis. Isso se expressa na liturgia da igreja. Desde o século XIV, se cantava o hino em latim Dies Irae, dia de ira. E este hino dizia: que pavor para o pecador quando vier nosso Senhor a tudo examinar. Pobre de mim, que escusa alegar, que patrono invocar com os mais santos a recear. Temível dia em que o homem de luto se erguer do ataúde no julgamento do seu orgulho. A doutrina luterana da justificação pela fé foi o remédio a esse poema lancinante. Em meio às dúvidas, a resposta dada por Lutero explica o sucesso do movimento. Essa fora a trajetória pessoal daquele monge. No convento, Lutero foi um monge escrupuloso, conforme suas palavras. Fui um monge piedoso, posso afirmar, e observei a regra tão severamente que posso dizer: se algum dia um monge alcançou o céu pela vida monástica, eu lá chegarei também. Todos os meus companheiros de claustro que me conheceram podem atestá-lo. Se isso tivesse durado mais tempo, me teria matado, a força de vigílias, preces, leituras e outros trabalhos. Perguntamos: por que razão Lutero atormentava assim o seu corpo, com vigílias, jejuns, passando frio? Porque tentava chegar à certeza de que essas obras lhe alcançariam o perdão dos seus pecados. Lutero, no entanto, posteriormente chegou à conclusão de que seus sinceros esforços como monge estavam enraizados numa teologia da glória, que estimulava os seres humanos a confiarem em si próprios, a fazerem dos seus próprios esforços a base de segurança nesta vida e na vida por vir. Ele havia crido que o serviço religioso, consciencioso, abnegado, ardente, alcançaria a aceitação de Deus.
daria paz de espírito e, por fim, o resultado seria uma morte tranquila. Mas todas essas ideias foram banidas quando ele descobriu a teologia da cruz. É bastante citada essa narrativa do próprio Lutero. Apesar de levar uma vida irrepreensível como monge, sentia que era um pecador, com uma consciência inquieta diante de Deus. Também não podia crer que eu havia agradado com minhas obras. Em vez de amar esse Deus justo que castigava os pecadores, na verdade eu o odiava. Meditei dia e noite acerca das palavras: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual a pessoa vive pelo dom de Deus, a fé, e que essa expressão, a justiça de Deus se refere a uma justiça passiva. Deus atribui justiça, pela qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso me fez sentir no mesmo instante como se tivesse nascido de novo, como se tivesse entrado pelas portas abertas do próprio paraíso. Daquele momento em diante, vi as Escrituras sob uma luz nova, e as palavras que eu antes detestava, a justiça de Deus, comecei a amar e a exaltar como a mais doce das frases, de modo que essa passagem do texto de Paulo se tornou para mim a porta do paraíso. Essas palavras de Lutero me levam ao segundo aspecto que quero abordar: como os reformadores entenderam a expiação. Então, os aspectos doutrinários tratarão do conceito de expiação na época da Reforma. Os reformadores apresentaram uma visão da expiação conhecida como substituição penal, que se fundamentava na justiça de Deus. Por ser santo, Deus odeia o pecado com grande ira e age contra ele, condenando-o e punindo-o. Assim, é necessário pagar uma penalidade pelo pecado. A humanidade não poderia expiar seu próprio pecado, mas Cristo o expiou. Como substituto da humanidade, ele morreu como sacrifício para pagar a penalidade, sofreu a ira divina contra o pecado e eliminou para sempre sua condenação. Martinho Lutero assim se expressou: visto que se havia decretado uma sentença eterna e imutável sobre o pecado, pois Deus não pode e não irá considerar o pecado de modo favorável, mas sua ira reside sobre ele eterna e irrevogavelmente, a redenção não era possível sem um resgate tão precioso a ponto de expiar o pecado para assumir a culpa, pagar o preço da ira e assim eliminar o pecado. Continua a citação. Nenhuma criatura era capaz de fazer isso. Não havia nenhum remédio, a não ser o único Filho de Deus, com sua participação em nossa miséria, tornando-se homem para tomar sobre si o fardo de uma ira terrível e eterna, e fazer de seu próprio corpo e sangue um sacrifício pelo pecado. E foi isso que ele fez, a partir de uma misericórdia e de um amor incalculáveis por nós, entregando-se a si mesmo e carregando a sentença de ira e morte eternas. Encerro a citação. A humanidade se encontra numa terrível condição por não obedecer à lei de Deus
da qual resulta uma maldição sobre todas as pessoas. Cristo realizou a salvação carregando a maldição por todos. Novamente, palavras de Lutero. Despojando-se de sua inocência e santidade, e revestindo-se de vossa pessoa pecaminosa, ele carregou vosso pecado, morte e maldição. Por vós, ele se tornou sacrifício e maldição, a fim de vos libertar da maldição da lei. Então, Cristo assume a nossa condição e nos transmite a sua condição de santidade, de Filho de Deus. Interessante que Calvino vai dizer isso da mesma maneira. Eu tenho um trecho mais adiante. Desse modo, tal sacrifício foi uma propiciação. Lutero. Cristo sofreu por nós e se tornou um lugar de propiciação por meio de sofrimento. Pelo fato de sermos injustos, aquele que assumiu essa natureza e precisarmos buscar nossa justiça somente em Deus, tendo nossos pecados perdoados. Um outro grande teólogo da Reforma, João Calvino, situou a expiação de substituição penal ao tratar de Cristo no seu ofício de sacerdote. Como sacerdote, Cristo reconcilia pecadores com Deus por meio de sua morte sacrificial. Citando Calvino, ele é um mediador limpo de toda mancha, o qual, por sua santidade, concilia Deus conosco. Mas visto que a justa maldição nos barra o acesso, e em função de seu ofício de juiz, Deus nos é contrário, para que o sacerdote nos alcance seu favor, a fim de aplacar-se a ira de Deus, faz-se necessário que intervenha uma expiação. Portanto, para que Cristo desempenhasse esse ofício, ele teve que apresentar-se como um sacrifício. Só a Cristo compete a dignidade do sacerdócio, porque pelo sacrifício de sua morte, apagou nossa culpa e fez satisfação por nossos pecados. Fecho a citação. Ao analisar os detalhes da expiação de Cristo, Calvino enfatizou 3 aspectos fundamentais. Primeiramente, a expiação é necessária por causa da justa ira de Deus sobre o pecado. Em segundo lugar, o pecador vive uma situação miserável. Palavras de Calvino, que ouças o que a Escritura ensina. O homem foi alienado de Deus pelo pecado, herdeiro da ira, sujeito à maldição da morte eterna, excluído de toda esperança de salvação, alijado de toda bênção de Deus, escravo de Satanás, cativo sob o jugo do pecado, destinado, afinal, à horrível perdição. Então, diante disto, terceiro ponto, a obra expiatória de Cristo interveio nesse pesadelo humano. Essa obra implicava, de acordo com Calvino, em substituição, purificação, expiação e propiciação, o aplacar da ira divina. Mas para Calvino, não foi somente por meio de sua morte que Cristo realizou isso. Sua vida de obediência também contribuiu para este fim. Palavras dele: desde que se revestiu da pessoa de servo, começou a pagar o preço de nossa libertação a fim de nos redimir. Porém, essa vida de obediência não foi o elemento fundamental. Calvino destaca: para definir mais precisamente o modo de salvação, a Escritura prescreve isto como sendo peculiar e próprio à morte de Cristo. Então, sua vida de obediência e sua morte são os elementos enfatizados. Calvino sublinhou essa natureza voluntária da morte de Cristo,
e enfatizou que ele morreu como um homem inocente e justo em lugar da humanidade pecaminosa. Para Calvino, a condenação de Cristo perante Pôncio Pilatos ensinou essa lição. Diz Calvino: todavia, visto que ante o tribunal celeste de Deus permanecia nossa maldição resultante da culpabilidade, menciona-se, em primeiro lugar, a condenação perante o procurador da Judéia, Pôncio Pilatos, para que saibamos que a pena a que havíamos de sujeitar-nos fora infligida ao justo. Não podíamos fugir ao horrível juízo de Deus, para que daí nos livrasse. Cristo se deixou condenar diante de um homem mortal, para que nos satisfizesse a redenção. Foi-lhe imposto escolher um gênero de morte em que não só transferisse para si a condenação, mas também tomasse sobre si a expiação e de uma e outra nos livrasse. Assim, a culpa que nos mantinha sujeitos à pena foi transferida para a cabeça do Filho de Deus. Encerro a citação. Para Calvino, a própria forma da morte de Cristo, a crucificação, era significativa. Ao morrer numa cruz, Cristo se tornou maldição para a humanidade. A cruz era maldita, não apenas na opinião humana, mas também por decreto da lei divina, como está no Deuteronômio 21, maldito aquele que for preso no madeiro. Logo, enquanto é nela alçado, Cristo se fez sujeito à maldição, a qual, em consequência de nossas iniquidades, nos estava reservada, ou antes, pesava sobre nós. Ao morrer como um sacrifício, simbolizado nos sacrifícios da antiga aliança, Cristo afastou a ira de Deus contra a humanidade. Ora, o Filho de Deus, citando Calvino agora, ora, o Filho de Deus, absolutamente limpo de toda mácula, revestiu-se, entretanto, do opróbrio e da ignomínia de nossas iniquidades, e por seu turno nos cobriu de sua pureza. Indica-se, portanto, com esta afirmação, que em sua morte Cristo foi imolado ao Pai como vítima expiatória, para que, efetuada a propiciação por seu sacrifício, não mais nos apavoremos com a ira de Deus. Aqui está aquele aspecto que eu falei antes, relacionando com a visão de Lutero. Cristo, absolutamente limpo de toda mágoa, tomou o opróbrio e a ignomínia de nossas iniquidades, e por seu turno nos cobriu de sua pureza. Desse modo, na morte de Cristo, temos a firme consumação de nossa salvação, visto que, através dela, não só fomos reconciliados com Deus, mas também Ele fez satisfação ao justo juízo, tendo sido removida a maldição e a pena totalmente paga. Então, essas são algumas considerações essenciais a serem feitas à expressão somente Cristo. E em termos de conclusão, chamo a considerar que o tempo da reforma é hoje. A reforma não é tão somente um evento a ser recordado, mas é algo que deve ser levado adiante. Os reformadores do século XVI expressavam-se: igreja reformada, sempre se reformando. Isso significa nos dispormos a enfrentar os desafios que estão à nossa frente, sendo fiéis à missão que Deus nos tem dado no tempo em que vivemos. Reforma, uma resposta ao seu tempo. Hoje precisamos responder
ao tempo em que vivemos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, ao escrever a Timóteo, Paulo refere-se a uma herança que Timóteo havia recebido e que deveria mantê-la. Há, portanto, um sagrado depósito que é imutável. Há um conjunto de doutrinas que permanece e que deve permanecer inalterável através de todos os tempos. Essas doutrinas têm encontrado expressão histórica nos credos formulados pela igreja, o credo dos apóstolos, o credo de Nicéia. E a Reforma retomou esse sagrado depósito naquelas 5 expressões latinas que eu mencionei no início: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Jamais devemos abrir mão dessa herança da Reforma. São pontos que não podem ser negociados, qualquer que seja a situação. A necessidade da regeneração pessoal pelo arrependimento, a apropriação pela fé da graça de Deus, que nos aceita tão somente por meio do sacrifício do seu único Filho. A Bíblia como única fonte de doutrina e prática daqueles que experimentam o novo nascimento. Tudo isso precisamos defender incondicionalmente. Porém, a defesa desses princípios se tornará uma ortodoxia estéril, se deles não decorre uma resposta cristã pertinente ao nosso tempo e às situações que nos rodeiam. Isso sem perder de vista qual é a nossa finalidade como igreja. Nossa prioridade é proclamarmos a pessoa de Jesus Cristo ao mundo. Isso não significa um alheamento diante daquilo que se discute no mundo, mas não é isso que deve orientar prioritariamente a nossa missão. A nossa missão nos foi dado o Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus Cristo. O que significa essa doutrina? Salvação pela graça, por meio da fé, pelo sacrifício expiatório de Cristo, etc., para nós no Brasil de hoje. Quais são as implicações desse sagrado depósito para nós, aqui e agora? É preciso perguntar onde se manifestam claramente as marcas do pecado, e assim aplicarmos a imutável mensagem da redenção que Deus proveu por meio de Jesus Cristo. O que essa mensagem tem a dizer para a sociedade brasileira atual? Há desafios específicos e não é preciso uma reflexão muito acurada para percebê-los. Como o Evangelho se aplica a uma sociedade que se caracteriza por uma corrupção generalizada e muitas vezes legalizada, pela negação total de quaisquer absolutos morais, por promiscuidade e permissividade sexual, pelas gritantes disparidades sociais, pela injustiça social, em que a riqueza de uns poucos se edifica sobre a miséria de muitos, pela irresponsabilidade e negligência de muitos que administram a coisa pública, utilizando-a mais para o seu próprio benefício que para o bem comum, pela negligência para com a infância e com a velhice, e eu estou nessa categoria, pela busca insana do poder, pela corrida rumo a status sociais mais elevados. A Igreja Evangélica Reformada falará ao mundo de hoje se, e somente se,
ela tiver algo a dizer ao homem contemporâneo, se ela estiver em seu tempo, sintonizada com o seu mundo e dando resposta aos seus problemas. Somente à guisa de exemplos, reflitamos o que pode significar algumas traves mestras da reforma do século XVI. Aquela expressão somente a Escritura. A Bíblia não deve ser apenas o cânon para aferir a reta doutrina, mas, à luz dos valores da revelação, devem ser avaliados todos os programas que se propõem dentro da sociedade. Mediante seus parâmetros, devem ser julgadas as autoridades que assumem o poder público. Outro ponto, somente Cristo. Nele somos confrontados com a expressão concreta do reino de Deus na história. O reino de Deus chega na história na pessoa dele. O reino foi inaugurado. Nós somos cidadãos deste reino. Então vamos olhar esse primeiro cidadão, digamos. Um ser humano que tinha um compromisso radical com Deus e com os homens. Não somente curou enfermos ou alimentou famintos, mas foi ao alto sacrifício por amor a esses homens. Opôs-se ao isolacionismo dos essênios, bem como ao separatismo hipócrita dos fariseus. Não compartilhou com o compromisso aproveitador dos saduceus, nem com a militância violenta dos zelotes. Os quatro, digamos, partidos políticos, os essênios, os fariseus, os saduceus e os zelotes. Esse homem-Deus deveria ser o único parâmetro para nossa presença no mundo, uma vez que carregamos o nome de cristãos. Se esses aspectos não forem levados a sério, a fé cristã, que deveria pôr em xeque e obter vitória sobre o que caracteriza nosso mundo, se encontrará subordinada ao espírito do mundo, o poder, o sucesso, o dinheiro, a eficácia e ao mesmo tempo suas consequências, o vazio e o desespero. Mas não é obrigatório que seja sempre assim. A fé supõe que se recomece indefinidamente nas situações mais desesperadas, que se aceite o risco das mudanças e dos questionamentos. E a esperança, a sã doutrina que Paulo falou para Timóteo, nos fala da ortodoxia da fé, mas é o Espírito Santo, que ele diz, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. A sã doutrina fala da ortodoxia da fé, mas é o Espírito Santo que nos guia e poderosamente nos capacita para enfrentar os desafios à nossa frente. Se não souber responder aos desafios do seu tempo, a igreja protestante, que teve seu berço na reforma, poderá vir a ser dela o túmulo. Berço e túmulo. A igreja protestante, que teve seu berço na reforma, poderá vir a ser dela o túmulo. Então, que o Senhor esteja conosco e nos assista